Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Blazor usando o C Sharp. E hoje nessa aula nós vamos falar sobre um componente muito importante que é a aplicação de máscaras e estilos utilizando o C Sharp. Tá? Nós vamos aplicar estilos no formulário, nós vamos aplicar máscaras e durante a digitação, né? E também vamos esconder o formulário e mostrar o formulário quando for necessário, ok? Vamos para a nossa aula então. Então, na nossa aplicação, nós vamos utilizar o formulário de fornecedores que nós já temos, tá? Nós vamos aplicar a máscara nos campos CNPJ, CEP e telefone. Nós vamos estilizar o formulário para que ele fique visualmente melhor. E nós vamos esconder e mostrar o formulário em tempo real, tá? Esconder quando não for utilizar e mostrar quando precisar digitar dados, beleza? Bora lá então, vou minimizar aqui. Estou aqui em componentes, pages, fornecedores e no arquivo list.razor, onde nós implementamos o nosso formulário padrão, beleza? Bom, pessoal, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos entender como que funciona a parte de máscaras. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos para o nosso CNPJ aqui. Está aqui, ó, né? Eu vou até dar um Enter aqui para ficar mais claro para vocês. Vou aumentar a letra também para ficar maior. Vou fechar aqui, vou dar um Ctrl B. Beleza, vai ficar tudo mais visível. Vou aumentar mais um pouco para ficar melhor a visualização no vídeo. Vou dar um Enter aqui no Class, vou empurrar ele para frente, o Placeholder, o Bind, tudo certinho, tudo alinhadinho, tá? E esse fechamento do input eu vou jogar aqui embaixo. Bom, essa é a nossa configuração inicial. Nas aulas anteriores, nós falamos que o @bind, tá? Olha, se eu passar o mouse em cima, ele provê um atributo value, tá? E delega a mudança automática no onChange. O bind, ele faz um link diretamente com o objeto que você está passando e o atributo dele. Então, tudo que eu digito, o @bind já faz essa validação direta, ele já passa esses dados automaticamente para o atributo. Tá? Então, quando a gente faz isso num campo que não tem máscara, tudo bem, tá certo, não tem problema. A partir do momento que nós precisamos aplicar uma máscara em tempo real, a gente precisa usar outro elemento, tá? E não o bind, porque o bind ele vai forçar um erro, a máscara vai trabalhar de forma errada, porque o bind vai ficar forçando a gravação a todo momento, e isso atrapalha a formatação. Então, para a gente resolver isso, a gente vai utilizar aqui, ó, no lugar do bind, a gente vai usar a palavra value sem o arroba, tá? Value sem o arroba. Isso significa que esse value é do HTML, tá? Não é do C Sharp. Ele vai passar, tá, em uma outra instância esse valor do CNPJ, tá? Só que aí nós vamos precisar de duas propriedades. A primeira é o @input, que na hora que eu colocar ele aqui agora, ó, @onInput, quer dizer, durante a digitação, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método que eu criar para formatar. E eu vou colocar o nome dele de onCNPJInput, tá?
Beleza. Ó, como esse método ainda não foi criado, ele está reclamando aqui, ó, não existe, tá? Ó, não existe no contexto atual, na página, tá? E outra coisa, eu quero também controlar o tamanho da digitação. Eu não quero que ele tenha mais que 18 dígitos. Então, eu vou colocar aqui, ó, max length, tá? Acho que é tudo minúsculo aqui. Mas max length igual a 18, tá? Então, é o tamanho máximo do... Eu tô, ah, não, é o L mesmo que é estranho nessa fonte. Tô achando que estava em maiúsculo ali. Max length 18, beleza? Ó, tá aqui, né? Então, maravilha. O que que nós temos aqui? É um input do tipo text, o class form control vai deixar ele bonitinho, placeholder CNPJ vai aparecer lá no campo CNPJ. Se eu coloco aqui, ó, digite o CNPJ, se o campo tiver vazio, vai aparecer essa palavra lá, tá? Para informar o usuário apenas. O value vai, através do HTML, linkar o valor que eu digitar com o atributo CNPJ, normalmente, da mesma forma que o bind faz, mas utilizando o value, tá? O arroba on input, que vai chamar esse método que ainda não existe. E o maxlen 18, no máximo 18 caracteres. Maravilha. Então, nosso input está pronto. O que eu preciso agora? Eu preciso de um método que vai, esse método aqui, que vai criar a máscara do CNPJ para mim. Como é um código um pouco grande, eu vou, não é muito grande, mas fazer ele manualmente vai tomar um pouco do vídeo. Eu vou copiar e colar ele, porque eu já tenho ele aqui, tá? E vocês podem também utilizar o arquivo lá do GitHub, né? Porque vai estar lá, tá? Já vai estar atualizado. Já vou deixar atualizado isso aqui lá. Então vamos para o on CNPJ input. Vou copiar ele aqui na minha colinha e vou jogar ele aqui. Ó, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é o on CNPJ input. Eu vou colocar isso aqui. Esse restante aqui vou jogar para cá, mais para frente, vou dar um tab, ele vai empurrar para frente. Isso aqui vai ficar aqui, o fechamento do método. Então, ó, eu tenho o on CNPJ input. Ele recebe o valor digitado, e esse valor digitado aqui dentro desse método tem o nome de e esse E vai estar sendo tratado e vai sendo colocado as máscaras de acordo com o que vai ser necessário durante a formatação. Uma coisa que a gente deixa bem claro, tá? Esse método, ele apenas faz a máscara na digitação. Ele não valida se esse CNPJ é certo ou errado. Em outros vídeos, em outras oportunidades, a gente pode fazer isso, tá? Então, mas no momento ele está apenas mascarando o que você vai digitar. Então, vamos ver se ele já está funcional. Vamos ver se ele funciona. Vou passando devagarzinho aqui o método. Se você quiser implementar ele em tempo real, aqui durante o vídeo, você pode fazer também. Eu até recomendo, né? Porque fica melhor. Se você quiser pausar o vídeo, né, e ir fazendo também, a oportunidade está aí, ó. Então, pode fazer, beleza? Então, bem devagarzinho aqui, você vai pausando e você vai preenchendo, vai fazendo aí o código. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso comando aqui, né, para o nosso terminal e vou até encerrar aqui, né, e vou subir o código no navegador. Vamos lá. Vou trazer para cá, a tela, beleza? Cadastro fornecedores. Cliquei aqui, olha lá. Tá igualzinho, né? Antigamente, é o que vocês têm aí. Então, o que nós vamos ter? Ó, aqui tá aparecendo alguma coisa errada. Pelo jeito não vai dar certo o que nós fizemos. Deixa eu digitar aqui. Olha lá, tá dando erro. Deixa eu ver o que é que tá errado, pessoal.
Vou lá no código. Put type text. Deixa eu ver aqui. Pessoal, corrigir, tá? Apenas o nome do método estava errado. Se vocês quiserem conferir aí certinho, ó. O value estava sem o arroba aqui, ó. Tá? Então isso aqui é o que foi corrigido, tá? Vamos CNPJ input, tá ok? E agora vamos executar de novo. Vamos lá. Isso é normal, acontece, né? A programação, ela é, e ainda mais em tempo real, é passível de erro. Então, ó, vou escrever aqui, empresa, aí vou digitar o CNPJ. Então ele vai escrever lá, 10, 222, ó, já está mascarando. 545, 0001, 25. Ó lá, maravilha. Fez para nós. O CEP ainda não está, ó. Vou digitar o CEP, ó. Ele deixa fazer. Vamos fazer, ajustar agora o CEP, tá? Vou minimizar aqui. E o mesmo, nós vamos vir aqui para o CEP. O CEP, pessoal, ele está assim, ó. Eu vou dar um Enter. Vou fechar o terminal aqui. Vou dar um Enter, tá? Aqui também. Vou deixar espaçado. E o que nós vamos ter no CEP? A classe form control, placeholder, o bind, do jeito que ele estava, né? E agora nós vamos mudar para value e tem que colocar o arroba aqui, beleza? Aí o placeholder eu vou deixar tipo assim, ó, 000 beleza? Placeholder certinho. Eu preciso colocar o tamanho máximo da string, que é o max length, e vou dizer que é 9, que é o tamanho máximo, tá? Então, ó, falta também chamar o arroba onInput. Arroba onInput, que vai chamar quem? Ó, o onCEPInput, esse método que ainda não existe. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer direto. Vou vir para o final do code, tá? Igual o CNPJ. Ó, o CNPJ está aqui. Eu venho aqui antes do fechamento do code, ó. O code ele finaliza aqui. Então, antes do fechamento dele, eu vou colocar o do CEP. Deixa eu pegar o CEP aqui, ó, e vou colar com CEP input. Beleza, ó, tá aqui. Vou dar uma ajeitada nele, vou colocar aqui, esse restante aqui eu vou dar um tab, vou marcar primeiro para dar um tab, vou jogar ele para frente e esse fechamento é aqui. Então ficou tudo alinhadinho com os outros métodos, né? Só para ficar alinhado. Então ele tem esse conteúdo aqui. O E é igual exatamente o do CNPJ, é um parâmetro que recebe o valor e esse parâmetro tem o nome de E, tá? E o E vai sendo tratado, tá? Conforme a lógica para a formatação do CEP. Eu poderia, pessoal, e posso até usar o JavaScript se eu quiser. O Blazor aceita o JavaScript normalmente. Mas como estamos falando da linguagem C Sharp e ela é poderosa, eu não vou ficar jogando outra coisa lá, implementando mais um recurso de JavaScript e tal. Mas depois a gente pode até fazer alguns exemplos para vocês verem, tá? Então aqui, ó, private onCEP input, valor input, apenas números. Então aqui é o código. Vocês podem ir pausando aí, se quiser digitar em tempo real, tá? Beleza. Importante é entender o funcionamento. Com o método aqui, não tem erros no formulário,
a gente pode executar. Então vamos lá no terminal, vou chamar ele de novo, porque ele encerrou. Eu vou até fechar a aba aqui. Ele vai chamar de novo o nosso terminal, beleza? Cadastro de fornecedores, tá aí. Então, vou colocar empresa 1, CNPJ, formatou, ó. Eu coloquei um CNPJ qualquer, ele não falou nada, ele não está tratando, tá? Ó, ó, o CEP, ó, eu apago, coloco lá 14.403, ó, no próximo dígito, ó, 2, ele já coloca o tracinho, então tá, beleza, e não permite que eu digito mais do que 9 dígitos. Beleza, tá funcional, é isso que eu quero. Agora o último passo é a gente fazer para o telefone, né? O telefone vai estar aqui, ó, ele não tem máscara, ó, eu posso digitar o que eu quiser, né? Isso não é legal, vamos mascarar, então vamos mascarar. Vou fechar aqui, vou fechar o terminal também, que facilita aqui para visualização de vocês. E vamos no telefone lá em cima. Ó. Telefone, aqui o telefone, ó. Tá aqui. Então vou vir aqui. Placeholder. Bind. Pessoal, essas aulas, só para contextualizar, tá? Elas são um bônus à parte, tá? Para vocês entenderem a linguagem, ver o que é possível fazer, melhorar os seus projetos. Se alguém for, igual eu já falei nas aulas, se alguém for utilizar o C Sharp para desenvolvimento do TG, você já tem recursos melhores, né, para implementar nos nos seus projetos, tá? Essa é a finalidade, é passar mais conteúdo do que aquilo que é previsto em aula. É um bônus à parte. Então vamos lá. Aqui o nosso input é a mesma coisa, né? O bind aqui eu vou usar o value e vou colocar aqui um arroba, beleza? Aqui no arroba, aqui abaixo eu vou colocar o onInput, tá? Não tem, como é que fala, regra, tá? Se é antes ou depois do value, o que importa é tá declarado, tá? Esse onInput a gente pode vir aqui antes do type, não tem problema. A sequência aqui não tem problema, tá? E o nome vai chamar on telefone input, tá? Esse é o nome dele. Reparem que ele não existe, né? Vou colocar um max length também, se não me engano é 14. Vou colocar aqui o max length 14. Deixa eu confirmar se é 14, pessoal. Deu o telefone aqui. Eu acho que é 14. Não, 15. Tem um tracinho, tá? O input max length 15. Então, aqui é 15. Tá? Tem um tracinho, esqueci do tracinho. Ah, e outro detalhe, ele aceita tanto celular quanto telefone fixo. Por isso 15. 14 é para telefone fixo. Beleza, 15. E aí vamos descer e vamos jogar o código até o fim aqui, ó, no fim do código. Deixa eu subir um pouquinho aqui e vou jogar o código. Opa, vou jogar o código da formatação do telefone, que é um pouquinho maior porque ele trata justamente do fixo e do celular, tá? Então tá aí, ó, agora sumiu o erro, então possivelmente essa parte de máscaras já está completa. Vou passar para vocês aqui devagarzinho, para vocês poderem copiar em tempo real e fazer, tá? Eu, eu, eu acho melhor até você fazer em tempo real, porque você, além de praticar os conceitos da linguagem, na medida em que você vai digitando, você vai entendendo a lógica de como que ele trata, como que ele cria, né? E muitos comandos que às vezes não dá tempo da gente explicar, você está vendo aí em tempo real, né? Por exemplo, o insert ele serve para inserir uma string quando o tamanho digitado for maior que 2.
Então, é maior que 2, ele vai inserir esse string de encerramento do DDD, tá? Então, você consegue, na verdade, entender a lógica de cada método. Beleza? Ó, vou passar do começo ao fim de novo, ó, devagarzinho aqui para você ver. Você vai fazendo, vai pausando o seu vídeo na medida que você quer preencher. Esse vídeo pode ficar um pouquinho maior do que o normal, mas entre 20 e 30 minutos é um tamanho razoável. Beleza, pessoal, tá aí o fim, né? Eu gosto de colocar antes do encerramento do code aqui, ó, fim do code, para você não perder essa chave aqui. Aqui, ó, se eu digitar qualquer coisa aqui, eu estou indo no HTML de novo, tá? Eu saí do code, então tem que ficar atento a isso, tá? Essa chavinha aqui, ela é super importante, porque ela é do code, ok? Beleza, pessoal, vamos lá então. Qual que é o nosso próximo passo? Vamos testar, né? .NET Watch. Vamos ver, agora eu vou fazer um cadastro real. Não com dados reais, mas um cadastro efetivo para ele aparecer na lista. Então, vou clicar em nova. Aí ele vai me permitir o foco aqui. Vou digitar lá Indústria Maravilha SA. CNPJ, vou 45, 222, 150, 0001, 32. Beleza. CEP, 14, 409, 218. Ó, certinho. Rua Amador Bueno, 120. Bairro, Centro, Higienópolis, São Paulo. Telefone, 16, ó, já colocou lá. 3755 1818. Ah, mas é um celular, não é os fixos. Vou voltar aqui, vou colocar aqui, 99955 4060. Olha lá, formatou certinho. Vou salvar. Olha lá, Indústria Maravilha, salvo com sucesso. Beleza? Se eu clicar em alterar, os dados voltam e automaticamente está tudo certo. Ó. Vou mudar o CEP aqui, 14.500.000. Olha lá, ó. Certinho, tá? Não tem erro, está funcionando. Maravilha. E atualizou, né? Se eu clicar em alterar de novo, ó, 14.500. Então, o nosso cadastro está funcional. Agora, pessoal, eu quero fazer um ajuste na questão do formulário. Percebam que quando o formulário está ativo aqui o tempo todo, né, eu estou usando espaço, né, porque às vezes, o que acontece? Ó, se eu clicar em produtos aqui, ó, voltei no formulário de fornecedores. Reparem que se eu quiser ver a lista, esse formulário está tomando espaço, né? Existem algumas formas da gente separar, por exemplo, o formulário para outro código, né? É, consigo abrir uma janela modal também. Então, tem várias formas de você criar um formulário. Aqui, nesse caso, para facilitar o entendimento e resolver o nosso problema, que resolve tranquilamente, mesmo que esse formulário fosse maior, né? Dentro do list mesmo, o que eu quero fazer? Eu quero esconder o formulário, tá? E quando eu clicar em nova categoria, o formulário aparece, né? E quando ele aparecer, ele empurra a tabela para baixo, tá? Então isso é feito a nível de renderização do HTML mesmo. Só que eu preciso de um controle, uma variável de controle, se eu quero exibir o formulário ou não. Beleza? Vamos lá então. Vou minimizar aqui, vou fechar aqui também o nosso terminal e vou criar uma variável. Tá? Uma variável, aqui mesmo, logo após o mostrar mensagem de erro, vou criar também uma variável chamada do tipo bool, exibir formulário. Ela vai começar com false, tá? Então, significa que na hora que abrir o formulário, né, a página, o formulário não vai. Na hora que ele abrir, desculpa, na hora que ele abrir a página, o formulário não vai ser exibido, beleza? Vamos lá então, vamos subir aqui e caçar o meu formulário. Onde que o formulário começa?
Na verdade, ó, o formulário ele começa aqui, ó, no fornecedor nome, né? Então tudo isso aqui, ó, inclusive essa classe role MT3, ela é formulário. Então eu tenho que fazer um controle antes disso, né? Eu vou até colocar uma div aqui, tá? Para depois a gente poder estilizar. Então primeiro eu vou colocar uma div class, vou dar o nome dela de formulário, tá? Formulário, sinalzinho de maior. Esse barra div, ele tem que vir, vou dar um Ctrl X aqui, ele tem que vir no final, tá? Do class role, tá? Eu posso usar até essa setinha aqui, indica para baixo, que fica mais fácil de encontrar. Mas em termos de vídeo, isso não é recomendável fazer, porque vocês podem não achar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o fechamento dessa classe role MT3 aqui, tá? Aonde finaliza o formulário. Então, tem que descer, descer, ó, tem outra role aqui. Eu tenho que ir antes da tabela. Ó, a tabela está aqui. Então, eu vou encerrar esse formulário aqui, tá? Ó. Então, beleza, coloquei a div aqui. Significa que aqui é o fim do formulário, ó. Fim do formulário. Então, essa div é fim do formulário. Beleza. Aí, o que eu preciso fazer? Eu já identifiquei que essa div é fim do formulário. Eu preciso fazer aquele controle lá. Eu só posso mostrar o formulário se a variável tiver true. Então, eu vou dizer aqui para o C#, ó, @if exibir formulário, né? Eu vou abrir a chave, essa chave que fecha, eu dou um Ctrl X nela, copio para a área de trabalho e vou encerrar ela depois daquela div de encerramento do formulário. Vou descer aqui, ó. Vou descer, reparem que está com erro por causa do fechamento. Aqui, ó, fim do formulário, certo? Onde a gente colocou, a chavinha eu coloco aqui depois, ó. Beleza, corrigir. Então, a partir de agora, se eu executar, o que vai acontecer? O formulário não vai aparecer. Vou chamar aqui, ó, rapidinho. Olha lá, o formulário não apareceu, apareceu só a lista, tá? E vai dar um erro se eu clicar em nova categoria, ó, deu erro aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Porque o formulário está escondido, ele não foi renderizado. E tem aquele foco que vai direto para o nome. Então o erro está acontecendo por causa desse foco. Então vou fechar, tá? Vocês vão ver ali depois. Vou fechar aqui também. Vou fechar Ctrl C, fecho o ferramenta. Esse vídeo vai ficar mais de 30 minutos, pessoal. Mas não tem problema. É bom que vocês a gente já coloca várias coisas num vídeo só. Vamos lá. Então o fim do formulário está aqui. Agora eu preciso ir lá nos métodos de incluir e alterar. Vamos localizar ele aqui. Por quê? Porque quando eu incluir, tá? Vai ter aqui, ó, o incluir, eu preciso mostrar o formulário. Então eu vou colocar a variável aqui, ó, exibir formulário igual a true, tá? A partir desse momento, ele vai renderizar o formulário vai aparecer lá, só de ter feito essa alteração. Só que é o seguinte, essa parte do @code, ela é infinitivamente, opa, fui falar bonito, falei errado. Ela é infinitamente mais rápida do que o HTML. Ela é muito mais rápida. Então eu preciso fazer ela esperar um pouquinho, tá? E a forma que eu faço para esperar um pouquinho é chamar através do método assíncrono await o task delay e vou passar em milissegundos aqui um tempo, tá? Um pequeno tempo, pequeno delay, para que ele dá tempo do HTML renderizar. Se eu não fizer isso, dá erro também. Por quê? O que acontece? Aqui eu estou exibindo o formulário, estou pedindo um tempo para o HTML ser renderizado, porque o C# é rápido. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Ele quer enviar o foco lá para o nome.
tá? E se não der tempo, dá erro, porque ele não vai achar esse nome aqui lá. Como eu falei, o C Sharp é muito rápido, e aí ele não vai encontrar o nome lá, porque ele já passou na frente. Então, esse delay aqui, ó, é o suficiente, mesmo de 100 milissegundos, ele é suficiente para dar tempo para o HTML renderizar, tá? Então, isso aqui já resolve. A mesma coisa eu vou fazer com o alterar. O editar, na verdade, né? O editar, ele vai exibir o formulário, então eu posso colocar aqui, ó, exibir formulário igual a true, tá? E vou também pedir para ele um await do task delay de 100, tá? Isso vai permitir, vou até colocar aqui, ó, pequeno delay para depois vocês pegarem esse código. E aí, ele esperando, ele vai conseguir fazer isso lá, beleza? Outra coisa que precisa, tanto no incluir ele precisa abrir o formulário, como no editar, que vai ser a alteração a ser feita, ele precisa abrir o formulário. Então ele abriu o formulário nos dois. Quando eu salvar, tá? Eu vou querer que ele feche o formulário, tá? Quando eu salvar, eu quero que ele feche o formulário. Então, aqui, ó, salvar, o método salvar dados está aqui. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. E aqui no fim, antes de finalizar, eu vou colocar ó, exibir formulário igual a false, tá? Nesse caso agora, o formulário vai ficar escondido. Vamos fazer o teste? .NET Watch. Cadastro fornecedores. Nova categoria. Olha o formulário aí, ó. Nome. JCC Implementos Agrícolas 10 555 222 199 CEP 11.340 endereço Rua X 180 bairro Centro Miguel Lopes São Paulo 16 99955 1131. Beleza, ó, salvar. No que eu clicar o salvar, o formulário tem que esconder e ficar só a lista. Olha lá, ó. Maravilha. Beleza. Agora, vamos supor que eu quero alterar qualquer um deles aqui, ó. Vou pegar essa Santa Marta aqui, vou clicar em alterar. Ele vai abrir o formulário, olha lá. Mostra os dados dela certinho. Na hora que eu clicar em salvar, ó, escondeu. Aí fica bom, né? Fica maravilha. Fica show de bola. Então, só para a gente finalizar, como eu já tenho uma div formulário, eu quero também dar uma estilizada nesse formulário, porque ele está muito... você não consegue ver ele direito. Você consegue ver ele abrir, mas você não está vendo ele direito. Vamos dar uma mudada nesse estilo dele. Eu vou até copiar e colar para a gente andar mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Eu vou jogar o código lá, tá? Porque se for digitado, vai perder, o vídeo vai ficando só maior, maior e eu tenho esse style que está aqui, ó. Posso até deletar ele primeiro e vou jogar esse outro style aqui, ó. Esse style maior, ó. O que que ele tem? Ele tem esse H1 que já estava, tá? Não foi modificado. Foi adicionado no form control para cada campo que tiver o form control, ele vai colocar um border radius, como fala, arredondamento nos campos de 10 pixels, vai colocar uma borda, tá? De 1px solid, a cor sólida, e com essa cor aqui. E o padding, tá? É a borda interna, né? 10px. E o font size, esse tamanho 1en. Na classe formulário, que é aquela div que a gente criou, o background vai ser esse aqui, o pad 20px, border height 10px, margin top e border 1px solid e essa cor AE, AB, AB, tá? Então, vamos dar uma olhada, eu salvei aqui, vamos olhar lá. Ó, ele ficou um pouco mais colorido, né? E vou fechar aqui, ó, ele não vai aparecer no primeiro momento.
Vou clicar aqui em nova categoria, aí sim ele aparece, ó, repare que ele tem uma borda aqui do formulário inteiro, né? Ficou mais legal da gente ver, né? E o botão salvar está dentro da área do formulário, tudo certinho. Esse endereço aqui é porque eu coloquei ele do tipo, reparem que ele está menor, né? Esse espaço aqui tinha que chegar até aqui, ó. É só aumentar o valor aqui, quer ver, ó? O endereço, vamos subir aqui um pouquinho, vamos achar o endereço, bairro, endereço. Ó. Ele está usando 3, vou usar 4 aqui, ó. Ou o MD4. A partir de agora ele vai renderizar certinho. Olha lá, ó, fechou junto com o telefone, tá? Então ficou certinho agora. Inclusive esse CEP aqui, ó, ele está sobrando muito e o CNPJ está faltando. Vamos fazer essa alteração? Vamos já deixar tudo bonitinho no nosso cadastro. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? No CNPJ, eu vou aumentar para 3. E o, o CEP, vou colocar 1, mas eu acho que 1 é pouco para ele. Vamos ver. E o que que deu? O CEP é pouco. Na verdade, tem que ser 2. Ó, aqui 3 ficou bom. Aqui tem que ser 2 e tem que diminuir isso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui tem que ser 2. E o endereço aqui estava 4, tem que passar para 3. Aí fica tudo certo. Tá vendo? Olha lá. Agora sim. Agora eu consigo digitar. Belezinha. Ó. Indústria naval. 10, 455, 555, 2, 25. 14, 406, 999. O endereço ficou pequeno, né? Eu acho que o endereço ficou pequeno. Mas vocês podem preencher, inclusive vocês podem colocar esse endereço aqui embaixo, tá? É, deixar o endereço, o bairro, a cidade e o estado numa linha só, tá? Pode diminuir o campo cidade e o bairro, deixar o endereço maior e o telefone jogar embaixo. Vocês podem estilizar do jeito que vocês quiserem aí. É só um modelo, tá? Para a gente poder deixar mais bonitinho, certo? Pessoal, essa videoaula é isso que eu gostaria de passar para vocês. É, A formatação, a máscara na digitação, ela é super importante, deixa o sistema de vocês mais profissional. Quando vocês precisarem de uma máscara, a IA está aí, né? Ah, eu preciso de uma máscara diferenciada. Vai lá e pede para a IA fazer para vocês, né? Se você não conseguir. Também tem códigos na internet, vários códigos, que às vezes nem precisa da IA. Mas tem muitos exemplos da comunidade do C Sharp. Ela é bem, bem robusta. Então, é isso, pessoal. Vamos para a próxima aula daqui a pouco e a gente passa um novo conteúdo. Um abraço a todos, até mais.